Empresário viúvo encontra sua empregada comendo sozinha no quintal e o motivo parte seu coração. Rafael desligou o celular e olhou pela janela. Lá embaixo, Mariana estava sentada embaixo da árvore, sozinha. Ela segurava uma marmita branca e chorava enquanto comia. Rafael desceu as escadas devagar e segurou no corrimão de madeira antes de empurrar a porta dos fundos. O sol de meio-dia caía forte sobre o gramado e o calor subia do chão em ondas invisíveis, enquanto ele atravessava o jardim com passos firmes, mas com o peito apertado. Mariana continuava sentada embaixo da árvore de costas para a casa com os ombros curvados e a cabeça baixa. Ela não o ouviu se aproximar e Rafael parou a 3 metros de distância, ficando ali parado apenas observando. Observou a forma como ela segurava a marmita e como levava a colher à boca com movimentos lentos e cansados, como as lágrimas caíam e ela nem se importava em limpá-las, apenas deixava escorrer enquanto continuava comendo como se aquilo fosse normal. Ele nunca tinha reparado nisso e nunca tinha prestado atenção em onde ela almoçava ou como ela vivia. Nunca perguntou se ela estava bem ou se precisava de alguma coisa. Mariana era apenas a empregada, a mulher que chegava cedo e ia embora tarde, a mulher que cozinhava e limpava e cuidava dos filhos dele com um carinho que ele não via em mais ninguém desde que Juliana tinha morrido. Mas mesmo assim, ela era invisível para ele. Apenas mais uma peça na engrenagem da casa, mais uma pessoa que fazia seu trabalho e ia embora sem que ele precisasse pensar muito sobre isso. Rafael deu mais 2 passos e a grama estalou embaixo do sapato de couro, fazendo Mariana congelar no lugar. A colher parou no ar tremendo entre os dedos dela e ela virou o rosto devagar, quando viu Rafael ali parado. Os olhos arregalaram e o pânico tomou conta da expressão. Ela largou a marmita no chão e tentou se levantar rápido demais, mas as pernas falharam e ela cambaleou para o lado. Rafael estendeu o braço instintivamente e segurou o braço dela antes que caísse completamente. Calma, não precisa levantar. Mariana ficou parada no meio do movimento sem saber o que fazer. As mãos tremiam visivelmente e o rosto estava vermelho e inchado e molhado de tanto chorar. Ela limpou as bochechas com as costas das mãos, enquanto as lágrimas continuavam caindo sem parar. Desculpa, senhor Rafael, eu já volto para o trabalho. Desculpa mesmo, eu não queria que o senhor visse isso. A voz saiu engasgada e baixa e desesperada. Rafael balançou a cabeça devagar e se abaixou até ficar na altura dela. Apoiou os joelhos na grama úmida e olhou nos olhos de Mariana com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Ela desviou o olhar imediatamente e olhou para o chão, para a marmita caída, para as próprias mãos, para qualquer lugar que não fosse o rosto dele, porque não conseguia suportar a vergonha que sentia naquele momento. Não quero que você volte agora. Quero saber por que você está chorando. Mariana mordeu o lábio inferior com tanta força que quase sangrou, e as mãos se fecharam em punhos sobre o uniforme preto amassado. Ela balançou a cabeça tentando encontrar uma resposta que não fosse a verdade, mas não conseguiu. Rafael esperou em silêncio sem pressionar. Apenas ali, agachado na grama, olhando para ela com uma preocupação genuína que ela nunca tinha visto em ninguém antes. O vento balançou os galhos da árvore acima deles e as folhas fizeram um barulho suave, enquanto lá atrás Gustavo continuava ao telefone falando alto sobre números e contratos e prazos que não significavam nada para nenhum dos dois naquele momento. Rafael olhou para a marmita no chão e viu o recipiente de plástico branco arranhado e velho, com rachaduras nas bordas. A tampa estava suja e manchada de uso excessivo, e a comida dentro era simples demais. Arroz branco, sem tempero,
Feijão escuro que parecia ter sido feito há dias. Alguns pedaços minúsculos de frango desfiado e nada mais. Não tinha salada, nem legumes, nem verduras, nem sobremesa. Era o mínimo absoluto que alguém podia comer para sobreviver, e mesmo assim estava frio porque ela devia ter trazido aquilo de casa desde cedo, provavelmente preparado na noite anterior com os restos que tinha sobrado. Esse é o seu almoço? Mariana assentiu sem erguer o rosto e disse que sim com a voz baixa e envergonhada. Rafael franziu a testa e sentiu algo apertar no peito, uma sensação estranha que ele não conseguia nomear, mas que doía. Você comeu alguma coisa de manhã? Ela hesitou e mordeu o lábio antes de responder. A mentira já estava pronta na ponta da língua. Comi. Comi sim. Mas a mentira estava estampada no rosto dela, e Rafael balançou a cabeça devagar porque sabia que não era verdade. Não me engana, Mariana. Você está chorando e comendo sozinha embaixo de uma árvore. Isso não é normal. Isso não é certo. Mariana apertou os dedos ao redor do uniforme com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos e as lágrimas caíram mais rápido agora, escorrendo pelo queixo e pingando no colo. Eu só precisava de um momento, senhor Rafael. Só isso. Eu já volto. Prometo que já volto. Mas Rafael não se moveu. Continuou ali, agachado, olhando para ela e estudando cada detalhe do rosto dela com uma atenção que ele nunca tinha dado antes. As olheiras fundas e escuras que pareciam ter sido pintadas na pele, a pele pálida demais, quase transparente, os lábios rachados e secos, as bochechas encovadas. Mariana sempre foi magra, mas naquele dia parecia ainda menor. Parecia frágil como um passarinho, parecia que estava carregando um peso enorme nas costas que ninguém via, e ele sentiu a culpa subir pela garganta como bile, porque durante 3 anos ela esteve ali todos os dias, cuidando da casa dele e dos filhos dele. E ele nunca percebeu, nunca realmente olhou para ela, nunca viu o que estava bem na frente do rosto dele. Ele olhou para trás e viu Gustavo ainda ao telefone de costas para eles, completamente indiferente ao que estava acontecendo, falando alto e rindo de alguma piada que alguém tinha contado do outro lado da linha. Rafael sentiu uma raiva súbita crescer dentro dele, mas não era raiva de Gustavo. Era raiva de si mesmo, raiva por ter sido tão cego, tão egoísta, tão perdido na própria dor, que não viu a dor de quem estava ao lado dele todos os dias. Ele voltou o olhar para Mariana e a voz saiu mais suave quando ele falou, mais baixa, quase um sussurro. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos, senhor. A resposta veio automática, porque ela sabia de cor. 3 anos, quase 4, na verdade. 3 anos acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar na casa dele às 7 em ponto. 3 anos cuidando de tudo sem reclamar, sem pedir nada em troca. E em 3 anos você nunca comeu dentro de casa? Mariana engoliu em seco e balançou a cabeça devagar. Eu como na cozinha. Quando sobra tempo, sempre dá um jeitinho. Rafael repetiu as palavras dela como se estivesse tentando entender o significado real por trás delas. Quando sobra tempo, você trabalha das 7 da manhã até às 7 da noite. Quando que sobra tempo, Mariana? Ela não respondeu e apenas encolheu os ombros, puxando a marmita de volta para o colo, como se aquilo fosse um escudo. Rafael suspirou fundo e passou a mão pelo rosto, sentindo a frustração crescer dentro dele, misturada com uma tristeza que ele não esperava sentir. Eu nunca prestei atenção nisso, nunca perguntei, nunca quis saber, mas agora eu quero, agora eu preciso saber. Por que você está aqui fora? Mariana respirou fundo e as lágrimas voltaram a cair com mais força agora. Ela tentou segurá-las, mas não conseguiu, e a voz saiu quebrada quando finalmente respondeu, as palavras saindo em pedaços como cacos de vidro. Porque eu não quero que ninguém veja, não quero que ninguém saiba. Veja o quê? Saiba o quê? Rafael se aproximou mais e colocou a mão no ombro dela com cuidado.
sentiu o corpo dela tremer embaixo da palma da mão dele e percebeu o quanto ela estava magra. Podia sentir os ossos embaixo do uniforme. Mariana fechou os olhos, apertando a marmita com força contra o peito, e as palavras saíram baixas e doloridas e cheias de vergonha. Que eu tô passando fome, que eu não consigo me sustentar, que eu sou fraca. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante como uma nuvem de chumbo. Rafael ficou imóvel, com a mão ainda no ombro dela enquanto processava o que tinha acabado de ouvir. As palavras ecoavam na cabeça dele, se repetindo sem parar. Passando fome, passando fome, passando fome. Ele balançou a cabeça devagar, tentando entender como aquilo era possível. Como assim passando fome? Eu pago seu salário todo mês. Nunca atrasei um dia. Sempre em dia. Mariana abriu os olhos e limpou o rosto com a manga do uniforme, deixando manchas úmidas no tecido preto. A voz saiu fraca e cansada. Eu sei, senhor Rafael. O senhor sempre foi pontual, sempre pagou certinho. Mas o dinheiro não chega. Nunca chega. Não chega para quê? Rafael sentiu a voz sair mais alta do que pretendia, mas não conseguiu controlar, não conseguiu segurar a frustração que estava crescendo. Para tudo. Ela soltou um suspiro longo e cansado e finalmente olhou nos olhos dele, os olhos vermelhos e inchados, e cheios de uma dor tão profunda que Rafael sentiu o peito apertar só de olhar. Minha mãe está doente. Ela tem diabetes e pressão alta. Os remédios são caros, muito caros. O SUS não fornece tudo. Tem remédio que eu preciso comprar na farmácia. Eu pago o aluguel de um quarto na Zona Norte. Um quarto pequeno, só um quarto mesmo. A gente divide o banheiro com outras 3 famílias. Pago água, luz, gás, transporte, compro comida para ela, compro as coisas que ela precisa e no final sobra quase nada para mim. Às vezes não sobra nada. Rafael sentiu o peito apertar ainda mais e a culpa crescer dentro dele como uma onda gigante que ameaçava afogá-lo. Ele balançou a cabeça tentando processar tudo aquilo. E você? Você come o quê? O que dá? O que sobra? Mariana baixou os olhos de novo e olhou para a marmita no colo como se estivesse com vergonha. Arroz, feijão, ovo quando tem. Às vezes frango quando está em promoção. Mas no fim do mês não sobra nada. Tem dia que eu como só uma vez. Tem dia que eu não como. Eu guardo tudo para ela. Ela precisa mais do que eu. Ela está doente. Rafael fechou os olhos por um segundo e quando abriu, sentiu as lágrimas ameaçando cair também. A voz saiu mais firme, mais cheia de emoção. Por que você nunca me contou isso? Por que você nunca pediu ajuda? Porque não é da minha conta incomodar o Senhor com meus problemas. O Senhor já tem os problemas do Senhor, já perdeu a esposa, já tem que cuidar dos filhos sozinho, não precisa carregar meus problemas também. Mariana, você trabalha na minha casa há 3 anos. Você cuida dos meus filhos como se fossem seus. Você limpa, cozinha, organiza tudo. Você faz essa casa funcionar. Como é que isso não é da minha conta? Ela balançou a cabeça e as lágrimas caíram de novo, molhando o uniforme. Eu não queria que ninguém soubesse. Tenho vergonha, muita vergonha. Vergonha de quê? A voz de Rafael saiu mais alta do que ele pretendia, mas não era raiva, era frustração misturada com uma dor que ele não conseguia nomear. Era a raiva de si mesmo por não ter visto, por não ter perguntado, por ter sido tão cego, de não conseguir me sustentar sozinha, de ser fraca, de precisar de ajuda, de não ser suficiente. Rafael segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando Mariana a olhar para ele. Os olhos dele estavam úmidos também, e a voz saiu firme, mas cheia de emoção, cheia de uma verdade que ele precisava que ela entendesse. Você não é fraca. Você ouviu? Você não é fraca. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você cuida da sua mãe doente, trabalha 12 horas por dia, passa fome e mesmo assim continua sorrindo para os meus filhos. Continua cuidando deles com carinho. Continua fazendo tudo sem reclamar. Isso não é fraqueza, Mariana. Isso é força. Isso é coragem. Isso é amor.
Mariana soluçou e cobriu o rosto com as mãos, o corpo inteiro tremendo com a força do choro. Rafael a puxou para perto e a abraçou ali mesmo no chão embaixo da árvore. Ela chorou contra o ombro dele e ele apenas segurou. Apenas ficou ali deixando que ela colocasse para fora toda a dor que vinha guardando há tanto tempo, toda a vergonha, todo o medo, toda a solidão. Ele sentiu o corpo dela tremer e percebeu o quanto ela estava magra, o quanto estava frágil, o quanto estava quebrada por dentro. E ninguém tinha visto, ninguém tinha perguntado, ninguém tinha se importado. Ele passou a mão pelas costas dela em círculos lentos, tentando acalmá-la. Sentiu as lágrimas dela molhando a camisa dele, mas não ligou. Apenas continuou segurando, porque era o único que podia fazer naquele momento, o único que fazia sentido. Mariana chorou por um longo tempo e Rafael não soltou, não se afastou, apenas ficou ali dando o conforto que ela tanto precisava e que ninguém nunca tinha dado. Quando Mariana finalmente se acalmou e o choro diminuiu, ela se afastou um pouco. Mas Rafael continuou segurando os ombros dela. Olhou nos olhos vermelhos e inchados e a voz saiu mais suave agora. Vem comigo. Senhor? A voz dela saiu confusa e cansada. Rafael se levantou e estendeu a mão para ela. Vem, você vai comer de verdade, vai comer direito. Mariana balançou a cabeça e deu um passo para trás, quase tropeçando. Mas eu já comi, já tá bom. Isso não é comida suficiente. Isso não é comida de verdade. Rafael manteve a mão estendida e esperou. Olhou nos olhos dela com uma determinação que não aceitava não como resposta. Mariana olhou para a mão dele e hesitou. Olhou para a casa, para Gustavo ao fundo, para a marmita caída no chão, e então olhou de volta para Rafael. Ela finalmente pegou na mão dele e se levantou com as pernas ainda tremendo. Rafael segurou o braço dela com firmeza para que não caísse e eles caminharam juntos até a casa. Os passos dela eram lentos e inseguros, mas ele não apressou, apenas caminhou ao lado dela, no ritmo dela. Gustavo virou o rosto e franziu a testa ao vê-los passando, mas Rafael não olhou para ele, não disse nada, não deu satisfação. Apenas continuou andando com Mariana ao lado e quando entraram na cozinha, o cheiro de comida encheu o ambiente. A mesa estava arrumada com toalha limpa e pratos brancos. Os talheres brilhavam sob a luz da janela e a comida que Mariana havia preparado mais cedo estava ali. Panelas cheias na bancada, arroz soltinho e branco, feijão temperado com cheiro de alho e cebola, bife acebolado ainda quente, salada fresca com alface e tomate, batata frita dourada e crocante, tudo cheirando bem, tudo farto, tudo pronto. Era comida de verdade, comida que alimentava não só o corpo, mas também a alma. Rafael puxou uma cadeira da mesa e olhou para Mariana com uma expressão que não aceitava discussão. Senta. Ela balançou a cabeça e deu um passo para trás, as mãos tremendo de novo. Não posso, senhor Rafael. Essa mesa é sua. Eu não posso sentar aqui. Agora é sua também. Ele apontou para a cadeira com firmeza, mas com uma gentileza nos olhos que contradizia o tom. Senta, por favor. Mariana obedeceu devagar e se sentou na ponta da cadeira como se estivesse com medo de ocupar muito espaço. Com as mãos no colo tremendo e os olhos fixos na mesa, Rafael pegou um prato limpo da pilha e começou a servir. Colocou uma porção generosa de arroz, uma concha cheia de feijão, 2 bifes grandes e suculentos, batata frita, até o prato quase transbordar, salada fresca por cima, encheu o prato até não caber mais nada e colocou na frente dela com cuidado. Mariana arregalou os olhos e a voz. Saiu baixa e assustada. Senhor, isso é demais. Eu não vou conseguir comer tudo isso. É muita comida. Vai sim. Rafael se sentou na cadeira ao lado dela e não na cabeceira como sempre fazia. Sentou bem ao lado para ficar perto, olhou para ela,
com uma expressão que misturava determinação e ternura e algo mais que ele não conseguia nomear ainda. Come tudo. Eu quero ver. Quero ver você comer até não aguentar mais. Mariana olhou para o prato, para a comida quente e cheirosa, para a fartura que ela mesma havia preparado com tanto cuidado, mas nunca havia comido. As lágrimas voltaram, e ela pegou o garfo com a mão trêmula, levou o primeiro pedaço de bife à boca e fechou os olhos. Mastigou devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O sabor explodiu na boca dela e mais lágrimas caíram. Ela chorou enquanto comia, chorou de gratidão, de alívio, de emoção, de tudo junto misturado. Numa confusão de sentimentos que ela não conseguia separar, Rafael ficou em silêncio ao lado dela, apenas observando. Observou enquanto ela comia com fome, com vontade, com a gratidão estampada no rosto. Ele nunca tinha visto alguém comer daquele jeito, com tanta emoção, com tanto sentimento, com tanta verdade, e aquilo partiu o coração dele de um jeito que ele não esperava. Mariana comeu devagar no começo, como se estivesse com medo de que alguém fosse tirar o prato dela, mas aos poucos foi relaxando e comendo com mais vontade. Comeu o arroz e o feijão, comeu os bifes até o último pedaço, comeu a batata e a salada, limpou o prato até não sobrar nada, até o último grão de arroz, até a última migalha. Quando terminou, largou o garfo e enxugou o rosto com a manga do uniforme. A voz saiu baixa e cheia de emoção, tão baixa que Rafael quase não ouviu. Obrigada, Sr. Rafael. Eu não sei como agradecer, não sei o que dizer. Rafael balançou a cabeça e segurou a mão dela sobre a mesa. A mão dela era pequena e fria e tremia embaixo da dele. Não precisa agradecer. De agora em diante você come aqui, nessa mesa. Todo dia, no café, no almoço, no jantar, se você quiser, e se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você me conta. Entendeu? Mariana mordeu o lábio e mais lágrimas caíram. Ela assentiu devagar, sem conseguir falar, porque a emoção estava presa na garganta. Rafael apertou a mão dela, e a voz saiu firme, mas cheia de uma emoção que ele não conseguia esconder. Eu deveria ter percebido antes, deveria ter perguntado, deveria ter visto. Mas eu estava tão perdido na minha própria dor que não vi a sua. E isso foi egoísmo meu, foi falha minha. Mas agora eu vou consertar isso. Você não vai passar fome nunca mais. Eu prometo. Ela soluçou e cobriu o rosto com a mão livre. Rafael se levantou e puxou ela para um abraço, tirando ela da cadeira. Mariana se agarrou a ele e chorou contra o peito dele, os braços finos ao redor do corpo dele. Ele passou a mão pelos cabelos dela e apenas segurou. Apenas ficou ali dando o conforto que ela precisava há tanto tempo. O conforto que ninguém nunca tinha dado. Quando Mariana finalmente se acalmou e o choro diminuiu, ela se afastou um pouco e limpou o rosto. Rafael olhou nos olhos dela e a voz saiu mais baixa agora, mais suave, mais íntima. Quantos dias você já ficou sem comer direito? Mariana hesitou, mas a verdade precisava sair, precisava ser dita. Muitos, não sei contar. Às vezes eu como só uma vez por dia, um pão de manhã ou um ovo, às vezes nada. Eu guardo tudo para minha mãe. Ela precisa mais do que eu. Ela está doente e eu não posso deixar ela passar fome. Rafael fechou os olhos e respirou fundo, tentando controlar a emoção que subia pela garganta, como uma onda. Quando abriu os olhos, eles estavam úmidos. E mesmo assim, você continua vindo aqui. Continua trabalhando 12 horas por dia. Continua cuidando da minha família como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tivesse bem. É o meu trabalho, Senhor. Eu preciso do trabalho. Preciso do dinheiro. Não. Rafael balançou a cabeça e segurou o rosto dela com as duas mãos de novo, obrigando ela a olhar para ele. Isso vai além do trabalho. Você se importa. Você ama meus filhos. Eu vejo isso.
Eu vejo a forma como você olha para eles, como você cuida deles, como você sorri quando eles te chamam. E eu nunca retribuí isso. Nunca te dei o valor que você merece. Nunca te tratei como deveria. Mariana balançou a cabeça e as palavras saíram baixas. O Senhor sempre foi bom comigo. Sempre respeitoso. Sempre educado. Não fui. Eu te tratei como se você fosse invisível, como se você não existisse além do trabalho. Mas agora isso vai mudar. Tudo vai mudar. Rafael soltou o rosto dela e caminhou até a geladeira com passos rápidos. Abriu a porta e começou a tirar coisas de dentro. Pegou uma sacola grande de pano que estava pendurada no gancho e começou a encher. Colocou frango, carne, linguiça, legumes, verduras, frutas, leite, ovos, queijo, presunto, arroz, feijão, macarrão, óleo, tudo que via pela frente. Encheu a sacola até não caber mais nada e voltou até a mesa colocando na frente de Mariana, que olhou para aquilo com os olhos arregalados. Isso aqui é para você levar para casa. Tem comida para a semana inteira, para você e para sua mãe. E toda sexta-feira eu vou preparar uma sacola nova para você, com tudo que você precisar. Mariana arregalou os olhos ainda mais e balançou a cabeça com força. A voz saiu alta pela primeira vez. Senhor Rafael, eu não posso aceitar isso. Não posso. É demais. É muito. Não estou pedindo permissão. A voz dele saiu firme, mas os olhos estavam cheios de emoção, cheios de uma determinação que ela nunca tinha visto. Você vai aceitar, vai levar para casa, vai comer direito, vai cuidar da sua mãe e vai parar de passar fome. E se precisar de mais alguma coisa, qualquer coisa, remédio, dinheiro, o que for, você me fala. Entendeu? Mariana cobriu a boca com as mãos e chorou de novo, o corpo inteiro tremendo com a força da emoção. Rafael puxou ela para mais um abraço e desta vez ela não hesitou. Apenas se agarrou a ele com força e deixou as lágrimas caírem livremente. Ele segurou com força e fechou os olhos, sentindo algo despertar dentro do peito. Algo que ele não sentia desde que Juliana morreu. Algo que o assustava e confortava ao mesmo tempo. Algo que parecia certo e errado simultaneamente. Ele não sabia o que era, mas sabia que era real, sabia que era verdadeiro, sabia que era importante. Quando Mariana finalmente se afastou, ela olhou para ele com os olhos vermelhos e inchados, mas com um brilho diferente agora, um brilho de esperança que não estava lá antes. A voz saiu baixa e cheia de uma emoção que ela não conseguia esconder. Por que o senhor está fazendo isso? Por que se importa? Rafael olhou para ela em silêncio por um longo momento. Estudou o rosto dela, os olhos, os lábios, a forma como ela respirava, a forma como ela o olhava, e a resposta saiu sem que ele pensasse, saiu do fundo do coração dele sem filtro. Porque eu me importo com você, Mariana, mais do que eu deveria, mais do que eu imaginei que seria possível, porque durante 3 anos você esteve aqui todos os dias, e eu nunca realmente olhei para você, nunca vi quem você realmente é, mas agora eu vejo, e não consigo mais ignorar. Mariana ficou parada olhando para ele, sem conseguir respirar direito. As palavras dele ecoavam na cabeça dela, se repetindo sem parar. E ela não sabia o que dizer, não sabia como responder, apenas ficou ali parada com as mãos tremendo e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Rafael soltou o rosto dela devagar, mas não se afastou. Continuou perto o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele. Os olhos dele não saíram dos olhos dela nem por um segundo. E havia algo ali que ela nunca tinha visto antes. Algo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Ela deu um passo para trás, tentando criar distância, porque não conseguia pensar direito com ele tão perto. Limpou o rosto de novo e tentou recuperar a compostura, mas as pernas ainda tremiam. A voz saiu baixa e insegura quando ela finalmente conseguiu falar. O senhor não precisa fazer isso. Não precisa se preocupar comigo. Eu vou ficar bem.
Rafael balançou a cabeça e deu um passo na direção dela, diminuindo a distância que ela tinha criado. Não vai, você não vai ficar bem. Você está passando fome, Mariana. Você está se matando de trabalhar e não está comendo. Isso não vai ficar bem. Ela olhou para o chão porque não conseguia mais olhar nos olhos dele. Era intenso demais. Era pessoal demais. Era tudo demais. E ela não estava preparada para aquilo. Eu sempre dei um jeito. Sempre consegui sobreviver. Vou continuar conseguindo. Sobreviver não é viver. A voz dele saiu firme e ela sentiu as palavras atingirem em cheio. Rafael se aproximou mais e segurou os ombros dela com cuidado. Você merece mais do que sobreviver. Merece viver de verdade. Merece comer direito, dormir direito, não ter que escolher entre comprar remédio para sua mãe ou comida para você. E eu vou garantir isso. Mariana balançou a cabeça e as lágrimas voltaram a cair. Ela estava cansada de chorar, mas não conseguia parar. Por quê? Por que o senhor se importa? Eu sou só a empregada. Sou só mais uma pessoa que trabalha aqui. Rafael soltou os ombros dela e passou a mão pelo próprio rosto. Respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Quando falou de novo, a voz saiu mais baixa, mais vulnerável. Porque você não é só a empregada. Você nunca foi. Você cuida dos meus filhos como se fossem seus. Você faz essa casa funcionar. Você está aqui todos os dias, mesmo quando está passando fome, mesmo quando está sofrendo. E eu fui cego demais para ver isso, mas agora eu vejo e não consigo fingir que não vejo. Mariana limpou o rosto com a manga do uniforme e tentou se recompor. Tentou colocar de volta a máscara que ela usava todos os dias. A máscara da empregada eficiente que não tinha problemas, que não precisava de nada, mas a máscara não voltou. Ela tinha caído e não tinha como colocar de volta agora. Rafael tinha visto tudo, tinha visto a verdade, tinha visto ela quebrada e vulnerável e não tinha como voltar atrás. Ela pegou a sacola de comida da mesa e segurou com as duas mãos. O peso era reconfortante, era real. Era a prova de que aquilo não era um sonho. Obrigada, Sr. Rafael. De verdade, eu não sei como vou retribuir isso. Não precisa retribuir, só precisa aceitar. Rafael se aproximou de novo e colocou a mão sobre a mão dela na sacola. E precisa prometer que vai me contar quando precisar de alguma coisa. Sem vergonha, sem medo. Só me conta. Mariana assentiu devagar porque não conseguia falar. A emoção estava presa na garganta de novo. Rafael soltou a mão dela e caminhou até a bancada. Pegou um papel e uma caneta e escreveu alguma coisa. Voltou e entregou para ela. Mariana olhou para o papel e viu um número de telefone escrito com a letra dele. Esse é o meu celular pessoal. Se precisar de alguma coisa, a qualquer hora, você me liga. Entendeu? Ela olhou para o papel e depois para ele, os olhos arregalados. Senhor Rafael, eu não posso ligar para o senhor. O senhor é meu patrão, seria desrespeitoso. Não seria, seria necessário. Ele fechou a mão dela ao redor do papel. Guarda isso e usa quando precisar. Promete? Mariana hesitou, mas finalmente assentiu. Guardou o papel no bolso do uniforme junto com o coração que estava batendo descompassado. Ela olhou para a sacola de comida e depois para ele de novo. A gratidão estava estampada no rosto, mas havia também confusão, havia também medo, havia também algo que ela não conseguia nomear. Eu preciso voltar para o trabalho, preciso terminar de limpar a sala. Rafael balançou a cabeça e olhou para o relógio na parede. Não. Hoje você vai embora mais cedo. Vai levar essa comida para sua mãe, vai descansar. Amanhã você volta no horário normal. Mas, senhor, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Tem roupa para passar, tem o quarto das crianças para organizar, tem... Vai ficar para amanhã. A voz dele não aceitava discussão, e Mariana sabia que não adiantava argumentar.
ela assentiu devagar e segurou a sacola com mais força. Rafael caminhou com ela até a porta dos fundos e, quando ela ia sair, ele segurou o braço dela de leve, fazendo ela parar e olhar para trás. Mariana, eu falei sério, sobre tudo. Você não está sozinha mais. Ela sentiu as lágrimas ameaçarem cair de novo, mas segurou. Apenas assentiu e saiu pela porta. Caminhou pelo gramado em direção ao portão dos fundos que dava para a rua. As pernas ainda tremiam, mas agora era diferente. Não era só fraqueza, era também emoção. Era também esperança, era também medo do que aquilo tudo significava. Ela não olhou para trás, porque sabia que se olhasse, veria Rafael parado na porta, observando, e não conseguiria continuar andando. Quando chegou no portão, ela finalmente olhou para trás, e ele ainda estava lá, parado na porta, com os braços cruzados, observando ela ir embora. Os olhos dele se encontraram por um segundo, e ela viu algo ali que a fez parar de respirar. Viu algo que a assustou e a encheu de esperança ao mesmo tempo. Ela virou rápido e saiu pelo portão antes que as lágrimas caíssem de novo. Caminhou pela rua com a sacola pesada nos braços e o coração ainda mais pesado no peito. Não sabia o que fazer com tudo. Aquilo. Não sabia como processar tudo o que tinha acontecido. Não sabia se devia se permitir sentir o que estava sentindo, porque era perigoso, era errado, era impossível. Rafael voltou para dentro da casa e fechou a porta. Encostou nela por um momento e respirou fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, o que ele tinha acabado de dizer, o que ele estava sentindo. Ele passou a mão pelo rosto e caminhou até a sala, sentou no sofá e ficou ali parado, olhando para o nada. A imagem de Mariana chorando embaixo da árvore não saía da cabeça dele. A forma como ela segurava aquela marmita miserável, a forma como ela chorava sem se importar em limpar as lágrimas, a forma como ela comeu aquele prato de comida como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tudo aquilo estava gravado na mente dele e ele sabia que nunca ia esquecer. Ele ouviu passos na escada e viu Pedro e Sofia descendo correndo. Os gêmeos de 5 anos vieram direto para ele e pularam no sofá. Pedro subiu no colo dele e Sofia se aninhou do lado. Pai, cadê a Mariana? Ela sempre brinca com a gente depois do almoço. Rafael olhou para o filho e sentiu o peito apertar de novo. Ele puxou os dois para perto e abraçou. Ela teve que ir embora mais cedo hoje, mas amanhã ela volta. Sofia fez bico e cruzou os bracinhos. Mas eu queria brincar com ela. Ela é a melhor. Eu sei, filha. Ela é mesmo. Rafael beijou o topo da cabeça dela e fechou os olhos. Os filhos amavam Mariana. E ele nunca tinha realmente percebido o quanto, nunca tinha visto como os olhos deles brilhavam quando ela chegava de manhã, como eles corriam para abraçá-la, como eles contavam as histórias do dia para ela, como ela ouvia com atenção e sorria e participava como se realmente se importasse, e ela se importava. Ele sabia disso agora. Ela realmente amava aquelas crianças e cuidava delas com um carinho que ia muito além do trabalho. Pedro se aconchegou melhor no colo dele e bocejou. Pai, a Mariana vai embora um dia? A pergunta pegou Rafael de surpresa e ele olhou para o filho com a testa franzida. Por que você está perguntando isso? Porque a vovó disse que empregadas não ficam para sempre. Disse que elas vão embora quando encontram coisa melhor. Rafael sentiu a raiva subir, mas segurou. Não era hora de discutir as opiniões da sogra. Ele segurou o rosto do filho com cuidado e olhou nos olhos dele. A Mariana não vai embora. Ela vai continuar aqui com a gente, eu prometo. Uá! Pedro sorriu e se aninhou de novo no peito dele. Rafael ficou ali sentado com os filhos abraçados, pensando na promessa que tinha acabado de fazer. Ele não sabia se podia cumprir, mas sabia que ia tentar. Sabia que não podia deixar Mariana ir embora. Não podia deixar ela sair da vida deles, porque ela tinha se tornado importante demais. Tinha se tornado essencial demais. E não era só pelos filhos. Era por ele também. Era pelo que ele estava sentindo
e que ainda não conseguia nomear completamente. Os dias seguintes foram diferentes. Rafael começou a prestar atenção em coisas que nunca tinha prestado antes. Começou a ver Mariana de verdade, começou a ver como ela chegava cedo, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando estava cansada. Como ela cuidava das crianças com paciência infinita, como ela cozinhava com capricho, como ela limpava cada canto da casa com dedicação, como ela fazia tudo com um cuidado que ia além do dever. Ela fazia porque se importava, porque amava aquela família como se fosse sua. Ele também começou a garantir que ela comesse direito. Todos os dias, na hora do almoço, ele ia até a cozinha e sentava com ela na mesa. No começo, Mariana ficava desconfortável e tentava comer rápido para voltar ao trabalho. Mas Rafael insistia que ela ficasse, que comesse devagar, que aproveitasse. Aos poucos ela foi relaxando e aceitando. Eles começaram a conversar durante as refeições, conversas pequenas no começo, sobre o dia, sobre as crianças, sobre nada em particular, mas aos poucos as conversas foram ficando mais profundas, mais pessoais, mais íntimas. Rafael descobriu que Mariana tinha 28 anos e tinha começado a trabalhar aos 15 para ajudar a mãe depois que o pai tinha ido embora e nunca mais voltou. Descobriu que ela tinha abandonado a escola no segundo ano do ensino médio porque precisava trabalhar em tempo integral. Descobriu que ela gostava de ler, mas não tinha tempo nem dinheiro para comprar livros. Descobriu que ela sonhava em voltar a estudar um dia, mas sabia que provavelmente nunca ia conseguir. Descobriu que ela tinha uma risada linda quando relaxava e esquecia da situação dela por um momento. Descobriu que ela era inteligente e engraçada e forte de um jeito que ele nunca tinha visto em ninguém. Mariana também descobriu coisas sobre Rafael que ela nunca tinha imaginado. Descobriu que ele era mais solitário do que ela pensava. Descobriu que ele ainda chorava pela esposa às vezes quando achava que ninguém estava vendo. Descobriu que ele tinha medo de não ser um bom pai. Descobriu que ele se culpava por não ter percebido antes que ela estava sofrendo. Descobriu que ele tinha um coração muito maior do que ela imaginava. Descobriu que ele olhava para ela de um jeito que a fazia esquecer de respirar. Um mês depois daquele dia embaixo da árvore, as coisas tinham mudado completamente. Mariana não passava mais fome. Comia 3 refeições por dia na casa de Rafael e ainda levava comida para casa toda sexta-feira. A mãe dela estava com os remédios em dia e a saúde tinha melhorado. Mariana tinha ganhado alguns quilos e o rosto não estava mais tão pálido. Os olhos tinham voltado a brilhar. Ela sorria mais, ria mais, vivia mais. Mas junto com tudo isso veio também algo complicado. Algo que ela tentava ignorar, mas não conseguia. Ela estava se apaixonando por Rafael e não tinha como parar. Ela via a forma como ele cuidava dos filhos, a forma como ele a tratava com respeito e gentileza, a forma como ele sempre perguntava se ela estava bem, a forma como ele sorria quando ela entrava na sala, a forma como os olhos dele a seguiam quando ela passava. Tudo aquilo a estava matando por dentro, porque ela sabia que não podia, sabia que era errado, sabia que ele era o patrão e ela era a empregada, e aquilo nunca ia dar certo, mas o coração não ligava para a lógica e continuava batendo mais forte cada vez que ele estava perto. Rafael também estava lutando contra os mesmos sentimentos. Ele tentava se convencer que era só gratidão, só preocupação, só amizade. Mas sabia que estava mentindo para si mesmo. Ele estava se apaixonando por Mariana e aquilo o assustava, porque ele não achava que conseguiria amar alguém de novo depois de Juliana. Não achava que o coração dele tinha espaço para mais ninguém. Mas Mariana tinha encontrado um jeito de entrar, tinha encontrado uma brecha e tinha se instalado ali de um jeito que ele não conseguia mais ignorar. Uma noite, ele estava no escritório trabalhando, quando ouviu um barulho vindo do andar de cima. Eram 10 horas da noite.
e Mariana deveria ter ido embora há horas, mas quando ele subiu, viu luz no quarto das crianças. Entrou devagar e viu Mariana sentada na cama de Pedro, acariciando os cabelos do menino que estava chorando. Ela cantava baixinho uma música de ninar e o menino aos poucos foi se acalmando. Rafael ficou parado na porta, observando a cena e sentiu o peito apertar. Ela era tão boa com eles, tão natural, tão maternal. E não estava fazendo aquilo porque era paga para isso. Estava fazendo porque se importava, porque amava aquelas crianças. Quando Pedro finalmente adormeceu, Mariana se levantou devagar e virou. Levou um susto ao ver Rafael parado na porta observando. Ela colocou a mão no peito e soltou o ar que estava prendendo. Senhor Rafael, desculpa. Eu sei que já passou do horário, mas o Pedro teve um pesadelo e acordou chorando. Eu não consegui ir embora sem acalmá-lo. Rafael entrou no quarto e fechou a porta devagar para não acordar as crianças. Caminhou até Mariana e parou bem perto dela. Você não precisa pedir desculpa. Obrigado por cuidar dele. Mariana assentiu e tentou passar por ele para sair, mas Rafael segurou o braço dela de leve, fazendo ela parar. Ela olhou para a mão dele no braço dela e depois para o rosto dele. Os olhos dele estavam escuros na penumbra do quarto e havia algo ali que a fez parar de respirar. Mariana, eu preciso te falar uma coisa. A voz dele saiu baixa e rouca. Ela engoliu em seco e assentiu sem conseguir falar. Rafael soltou o braço dela, mas não se afastou. Continuou perto demais, íntimo demais. Eu não consigo parar de pensar em você. Eu tento, eu juro que tento, mas não consigo. Mariana sentiu o coração disparar e as pernas ficarem fracas. Ela balançou a cabeça e deu um passo para trás. Senhor Rafael, o senhor não pode falar isso. Não pode. Eu sou a empregada. Isso não é certo. Eu sei. Ele deu um passo na direção dela, diminuindo de novo a distância. Eu sei que não é certo. Sei que é complicado. Sei que é loucura, mas não consigo fingir que não sinto. Não consigo mais fingir. Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem cair de novo. Ela balançou a cabeça com mais força e a voz saiu desesperada. O senhor está confundindo as coisas. Está confundindo gratidão com outra coisa. É só isso. Vai passar. Não vai. Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos e a obrigou a olhar para ele. Não é gratidão, Mariana, não é confusão. Eu sei o que eu estou sentindo, e sei que você está sentindo também. Eu vejo nos seus olhos, vejo na forma como você me olha, vejo na forma como você fica nervosa quando eu estou perto. Mariana fechou os olhos, porque não conseguia mais olhar para ele sem desmoronar. As lágrimas caíram, e ela tentou se afastar, mas ele não soltou. Por favor, não faz isso, não estraga tudo. Eu preciso desse emprego. Preciso cuidar da minha mãe. Não posso perder isso. Você não vai perder nada. Rafael limpou as lágrimas dela com os polegares e a voz saiu firme e cheia de convicção. Você nunca vai perder esse emprego. Nunca. Mesmo que nada aconteça entre a gente, mesmo que você não sinta o mesmo, você sempre vai ter um lugar aqui. Sempre. Eu prometo. Mariana abriu os olhos e olhou para ele. Viu a sinceridade estampada no rosto dele, viu a emoção nos olhos dele, viu tudo que ela tinha medo de ver e, ao mesmo tempo, tudo que ela mais queria ver. Eu sinto, tá? Eu sinto sim, mas não posso me permitir sentir porque quando der errado, eu vou perder tudo. Vou perder o emprego, vou perder os meninos, vou perder você. E eu não aguento perder mais ninguém. Rafael encostou a testa na testa dela e fechou os olhos. Os dois ficaram ali parados no meio do quarto escuro, apenas respirando o mesmo ar. Os corações batendo no mesmo ritmo. O mundo inteiro reduzido àquele momento, aquele espaço minúsculo entre eles. Não vai dar errado. Eu não vou deixar dar errado. Mariana soltou um riso sem graça misturado com um soluço. O senhor não pode prometer isso. Ninguém pode. Posso sim.
Rafael se afastou um pouco e olhou nos olhos dela. A voz saiu baixa, mas firme. Eu perdi a Juliana. Perdi a mulher que eu amava. E aquilo quase me destruiu. Mas você me fez voltar a viver. Me fez perceber que ainda existe vida depois da dor. E eu não vou desperdiçar isso. Não vou desperdiçar você. Mariana sentiu o peito apertar e o coração quase explodir. Ela queria acreditar, queria se permitir sonhar, queria se jogar de cabeça naquilo, mas o medo era maior. O medo de se machucar, o medo de perder tudo, o medo de não ser suficiente. Mas quando olhou nos olhos dele e viu tudo que ele estava oferecendo, tudo que ele estava prometendo, tudo que ele estava sentindo, ela sentiu o medo diminuir um pouco, sentiu a esperança crescer, sentiu que talvez, só talvez, ela merecesse aquilo também. Rafael se aproximou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, mas ela não se afastou. Apenas ficou ali parada com o coração na garganta esperando. Ele encostou os lábios nos lábios dela com cuidado, com delicadeza. Com todo o sentimento que ele vinha guardando há semanas, Mariana fechou os olhos e se permitiu sentir, se permitiu viver aquele momento, se permitiu acreditar que talvez o impossível pudesse se tornar possível. Quando eles se afastaram, estavam os dois sem ar. Os dois tremendo, os dois mudados para sempre. Rafael segurou o rosto dela e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele desde que tinha começado a trabalhar ali. Não vai dar errado, Mariana. Eu prometo. A gente vai dar um jeito. Juntos. Mariana assentiu devagar e, finalmente, se permitiu sorrir também. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que a vida podia ser mais do que apenas sobreviver, que ela podia realmente viver, que ela podia ser feliz, que ela podia ser amada. E quando Rafael a puxou para um abraço, ela se aninhou contra o peito dele e fechou os olhos, ouvindo o coração dele bater forte e constante. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu em casa, se sentiu segura, se sentiu completa. Os meses que se seguiram foram como um sonho que ela nunca pensou que pudesse viver. Rafael cumpriu todas as promessas que tinha feito, Mariana nunca mais passou fome e a mãe dela recebeu todo o tratamento médico que precisava. Mas mais do que isso, Rafael a fez sentir amada de um jeito que ela nunca tinha experimentado antes. Ele a respeitava, a valorizava, a tratava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele a incentivou a voltar a estudar e pagou um curso à noite para ela terminar. O ensino médio, ele a levava para jantar em restaurantes que ela nunca tinha imaginado que entraria um dia. Ele a fazia rir, a fazia sonhar, a fazia acreditar que merecia tudo aquilo. Os filhos dele se acostumaram a vê-la não só como a empregada, mas como alguém que fazia parte da família, alguém que os amava e que era amada de volta. Pedro e Sofia a chamavam pelo nome com carinho, e corriam para ela quando chegavam da escola. Contavam segredos, pediam conselhos, buscavam colo quando estavam tristes. Ela tinha se tornado a mãe que eles perderam e que tanto precisavam. Rafael também mudou. Ele voltou a sorrir de verdade, voltou a ter esperança, voltou a acreditar que podia ser feliz de novo. Mariana tinha preenchido o vazio que existia na vida dele desde que Juliana morreu. Tinha trazido luz para uma casa que estava escura há muito tempo. Tinha feito ele perceber que o amor não acaba quando perdemos alguém, apenas se transforma e encontra novos caminhos. Em uma noite de dezembro, 6 meses depois do primeiro beijo deles, Rafael preparou um jantar especial, acendeu velas na sala de jantar, colocou música suave tocando ao fundo e esperou Mariana terminar de colocar as crianças para dormir. Quando ela desceu e viu tudo aquilo preparado, seus olhos se encheram de lágrimas de emoção. Ele a puxou para perto e dançou com ela na sala, devagar, sem pressa, apenas aproveitando o momento, aproveitando a sensação de estar ali com ela, de tê-la nos braços.
de saber que ela era sua e ele era dela. Quando a música acabou, Rafael segurou as mãos dela e olhou nos olhos dela com uma intensidade que a fez parar de respirar. Mariana, eu tenho uma coisa para te falar. Ela assentiu sem conseguir falar, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael respirou fundo e as palavras saíram carregadas de emoção. Quando eu te vi chorando embaixo daquela árvore, eu não sabia que estava vendo o amor da minha vida. Não sabia que estava vendo a mulher que ia me ensinar a viver de novo. Você me salvou, Mariana. Me salvou da tristeza, da solidão, do vazio. Você trouxe cor para minha vida e alegria para os meus filhos. E eu não consigo mais imaginar um dia sequer sem você. Mariana chorou e segurou as mãos dele com mais força. Rafael continuou falando com a voz embargada. Eu sei que começamos de um jeito diferente. Sei que as pessoas vão falar. Sei que não vai ser fácil. Mas eu não me importo com nada disso. Só me importo com você. Só me importo com o que a gente sente. E eu te amo, Mariana. Te amo mais do que eu achei que podia amar alguém de novo. Mariana soluçou e as palavras saíram quebradas entre as lágrimas. Eu também te amo tanto que dói, te amo tanto que tenho medo. Rafael soltou as mãos dela e se ajoelhou no chão da sala, tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a abriu. Dentro havia um anel simples, mas lindo, um solitário que brilhava sob a luz das velas. Mariana cobriu a boca com as mãos e chorou mais forte. Rafael olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas também. Casa comigo, Mariana. Seja minha esposa. Seja a mãe dos meus filhos. Seja minha família de verdade. Mariana caiu de joelhos no chão na frente dele e o abraçou com força. Chorou no ombro dele enquanto repetia sim várias vezes. Sim entre os soluços. Sim entre as lágrimas. Sim com todo o amor que sentia. Rafael a abraçou de volta e chorou também. Chorou de felicidade, chorou de alívio, chorou porque finalmente tinha encontrado a paz que procurava há tanto tempo. Eles ficaram ali abraçados no chão da sala por um longo tempo, apenas se segurando, apenas sentindo a completude daquele momento, a certeza de que tinham encontrado um no outro, tudo o que precisavam, tudo o que procuravam, tudo o que mereciam, quando finalmente se afastaram. Rafael colocou o anel no dedo dela e beijou a mão dela com delicadeza. Mariana olhou para o anel e depois para ele. O homem que tinha mudado sua vida completamente, que tinha a transformado de uma mulher invisível e faminta em uma mulher amada e valorizada, que tinha provado que às vezes os finais felizes acontecem quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, com as pessoas que nunca imaginamos. E naquela noite, abraçados no sofá da sala enquanto o silêncio da casa os envolvia, Mariana finalmente entendeu que sua vida não era mais sobre sobreviver. Era sobre viver. Era sobre amar e ser amada. Era sobre ter uma família, um lar, um futuro cheio de possibilidades. E quando adormeceu nos braços de Rafael, ela sorriu, porque sabia que acordaria no dia seguinte ainda amada, ainda segura, ainda completa, e que todos os dias seguintes seriam assim também, cheios de amor, cheios de esperança, cheios de vida. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.